noite. Boa noite. Gênesis capítulo 39, versículo 7. Gênesis 39, 7. Diz assim, o título é José na casa de Potifar. O 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tenho-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando essas coisas, é que a minha está arriscada. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio a casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou as vestes e disse, deita-te comigo, porém deixando as vestes na mão dela, fugiu para fora. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, não é um programa que Deus baixa na cabeça da gente, está resolvido, né? Aceitei Jesus, agora eu vou mudar de vida amanhã. Deus baixou um novo programa aqui na minha mentalidade, aí eu mudei e a partir de amanhã eu começo a fazer as coisas corretas. Não é isso, né? A vida cristã, ela é uma conquista. Cada dia a gente conquista mais um pouquinho. Vida cristã tem a ver com idade, tem a ver com família, depende da família que nós somos criados. Quando a gente chega para Jesus, a gente já sabe algumas coisas, já aprendeu algumas coisas, tem uma base familiar e tem coisa que a gente não tem. Então, o que a gente não tem, nós vamos aprendendo. O Espírito Santo, devagarzinho, não é um programa que foi trocado. Cheguei na igreja, Deus trocou o programa aqui dentro, pronto, agora eu vou fazer tudo corretinho. Não, é uma conquista, a vida cristã. Porém, tem coisa na vida cristã que se eu não fizer, elas vão me atrapalhar. Se eu fizer, vão me dar bem. Se eu não fizer, elas vão acabar atrapalhando a bênção de Deus na minha vida. Por exemplo, divórcio. A pessoa que fala, vamos casar? Vamos. Aí marca o dia do casamento, né? Marca lá na chácara, marca na igreja, tudo. E lá na igreja tem um monte de gente testemunhando, lá tudo na presença de Deus. E Deus abençoa o casamento. É isso que Deus quer, que a gente case, gere filho, família. Esse é o plano de Deus, né? É o plano. Então chega aquele momento, aquela alegria, todo mundo na feliz, né? E você acha que Deus está assim pensando, será que vai ter divórcio nesse casamento? Não, Deus não pensa em divórcio. Deus está pensando que aquele casamento vai dar certo. Deus não está pensando, vai ter divórcio, não. Deus não. A Bíblia diz que Deus, ele odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Não é que ele não perdoa, mas ele odeia. Ele não gosta do divórcio. Mas Deus não está naquele dia pensando que vai dar divórcio. Mas se der divórcio, por que que deu? Porque alguém não cumpriu sua parte. Aí deu o divórcio. Mas não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. É que alguém não cumpriu a sua parte dentro do casamento. Né? E aí vai dar o divórcio. Mas era de Deus? Era. Agora, nós é que não cumprimos a nossa parte dentro do casamento, aí dá o divórcio. Mora aqui embaixo um cidadão, por exemplo, ele precisa comprar pão lá no seu Zé, lá do outro lado. Ele não tem como ir, que ele não pode andar, atravessar a rua aí, os carros atropelam ele. Alguém vai dar uma cadeira de roda para ele. Agora dá para ele ir buscar o pão dele e voltar. Mas se ele não for, ele vai ter problema. Ele tem que ir, agora ele tem a cadeira de roda. Agora Deus deu a cadeira de roda para ele, preparou alguém dele, agora ele tem que ir lá e voltar, né, para comprar o seu pão. José está na situação aqui, ele está fazendo serviço lá na casa do senhor dele,
né? Ele está lá trabalhando, fazendo o seu serviço. Inclusive, hoje eu vou até ungir sua mãe em questão de trabalho, porque José fazia um trabalho exemplar. O trabalho de José era maravilhoso. E eu queria ungir sua mãe hoje para você fazer um trabalho exemplar também, para Deus te abençoar muito mais ainda no seu trabalho, né? Não é o dinheiro, o dinheiro vai ser consequência. Se você fizer as coisas melhor, Deus vai te abençoar mais, né? Seus clientes, tudo. Aí eu queria orar com você sobre isso, ungir sua mão sobre isso em relação ao trabalho, ao seu trabalho. Então José está na situação aqui que ele vai lá, é vendido, né? E aqui ele está na casa de Potifar, e Potifar entrega tudo nas mãos de José, porque Deus era com José. Ele entrega tudo e fala: o senhor não me vedou nada aqui, a não ser a ti. E a mulher do Potifar convida, ela faz um convite para José deitar com ela. Né? Ela fez um convite para José deitar com ela, adulterar, fornicar. O que a Bíblia fala? José resistiu, né? Aqueles dias, cada dia ela tentava, resistiu. Teve um dia que ela agarrou o José fugiu. José foi embora, falou, não. E a primeira coisa que ele falou, não, o seu marido não me vedou de nada aqui. E a primeira coisa que ele falou, você imagina que eu vou pecar contra Deus? Todo pecado primeiro é contra Deus, não é contra pessoas. É contra Deus. O que acontece? Eu queria falar para você com muito carinho, para você não sair daqui com uma exigência, né? Mas com muito carinho, com muito amor, é uma palavra de amor. O que José tinha? José tinha uma posição moral definida. Ele estava definido no que ele queria para servir a Deus. Ele estava definido, não, eu não vou adulterar não. E era uma mulher bonita, mulher egípcia, rica e bonita. E José era um garoto, era um menino. E ele fugiu daquela situação. Por quê? Porque ele já tinha uma posição moral definida. Não vou desagradar a Deus. Vamos trocar para hoje, santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Está escrito em Mateus 5, né? Josué 1, santificai-vos hoje, amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Então, sem a santificação, nós não conseguimos agradar a Deus. O que ele fez? Ele fugiu, porque ele já tinha uma posição definida em relação àquilo. Não vou fazer isso. Não vou praticar isso, eu não vou fazer isso. Ele fugiu daquela situação. Se ele não foge, daria errado? Daria errado. Tinha dado tudo errado, era um plano maravilhoso de Deus, um plano fantástico de Deus, mas se ele não foge, teria dado errado. Então tem coisa na nossa vida que dá errado por falta de uma posição nossa também. Não é tudo isso. Aliás, não é só isso, mas tem coisa que é. Que Deus não faz porque falta uma posição moral nossa, uma posição definida. Tem coisa que nós temos que se definir. Tem coisa que nós temos que buscar, nós temos que se definir. Aí, como é que se posiciona aqui? Aí José, ele está aqui, né, numa luta, mas ele é um rapaz que, por exemplo, nós queremos grandes conquistas. Todos nós estamos aqui, a gente quer grandes coisas. Puxa vida, né? Eu queria grandes coisas de Deus, queria que acontecesse isso na minha vida, eu queria essa outra coisa, eu queria... Deus pode fazer? Faz. Mas dependendo de Deus não pode fazer, porque não tem posição espiritual nossa. O problema não está em Deus, o problema não está no casamento, está nas pessoas. Então, o que acontece? Deus não faz porque em nós falta uma posição espiritual. E vamos aqui, por exemplo, né? Aqui está Deus, aqui tem algo que nós vamos fazer e aqui está a bênção. Nós queremos pular de Deus para a bênção, mas não queremos tomar uma posição espiritual que tem que ser tomada no meio do caminho. Então José, ele tinha uma posição moral definida. Não vou deitar com você. Quem foi amaldiçoado e Deus falou, você vai andar rastejando para sempre agora, vai andar deitado. Quem foi? A cobra, a serpente. E a serpente quer que a gente ande deitado também. Deita-te comigo, porque a serpente quer ver a gente deitado, arrastando migalha e comendo pó. Então, José tinha uma posição moral definida. Não vou desagradar a Deus. E às vezes Deus não faz na nossa vida porque nós não temos uma posição moral definida. Precisamos se definir. Como é que a gente vai definir? Faz quanto tempo que você não entra no quarto para orar de joelhos? Não responde. Mas todos os dias faz um voto com Deus, mas um voto. E quem faz, se for para quebrar, não faz. Porque Deus não se agrada no voto de tolo.
de orar pelo menos 5 minutos. Começa com 5 minutos, não é com 5 horas, nem 5 dias, não. Eu vou aqui fazer uma oração 5 minutos aqui diante de Deus todo dia. E nós vamos adquirindo o hábito, daqui a dia nós estamos orando mais. Não é marcar uma hora com Deus e orar uma hora durante um ano. Ficar trazendo peso para a vida, não, é 5 minutinhos, já é um peso grande para a carne. 5 minutinhos já deixa a carne arrepiada. Mas eu vou entrar aqui no quarto todo dia, eu vou fazer um voto com Deus, eu vou orar pelo menos 5 minutos. Isso aí vai nos dando uma posição espiritual. Né? Nós vamos ficando mais próximos de Deus, vamos entendendo mais as coisas. Então, José ele tinha uma posição definida. Né? Ele tinha uma posição definida. O Atos 13, olha aqui, o que vai nos ajudar a ter uma posição definida, Atos 13:1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, Nicolás, Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e o quê? Não entendi. Servindo eles ao Senhor e jejuando, Jejum, às vezes falta um jejum. O jejum quebra a carne e aproxima mais a gente de Deus para a gente poder ter essa posição moral diante de Deus. Na carne nós nunca vamos conseguir isso aqui. Se a gente não fizer um jejum, se a gente não consagrar tirar um dia para consagrar um jejum, nós nunca vamos conseguir ter uma posição moral, espiritual diante de Deus. Até porque hoje tudo é vídeo. Hoje, para se pregar, o culto é 18, 17, eu vejo um vídeo, 18 a mensagem está pronta. Ninguém mais quer jejuar e orar para buscar uma mensagem que muda a vida das pessoas. A gente traz informação. Então, o que acontece? Eles estão servindo, jejuando. A cabeça dói quando jejua, dói. Todo mundo dói. Aí eu fico tonto quando eu jejuo. Todo mundo, eles estão tontos aqui. A cabeça está doendo também. Nós falamos assim que nós não temos outro Deus, que Deus é o único Senhor, mas quantas vezes o Espírito Santo convida a gente para fazer um jejum e a gente não faz? Por quê? Porque nós temos um Deus chamado comida. Nós temos outros deuses, sim, não é imagem. A gente não adora lá, não pede nada para eles. Mas tem um tal de negócio chamado comida que não deixa a gente se posicionar diante de Deus. E é uma ferramenta que Deus deu, e Jesus ficou 40 dias e 40 noites, porque Deus deu essa ferramenta para ele. E depois do jejum, você tem poder para enfrentar as tentações. Você vê que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, depois o diabo veio tentar Jesus, depois do jejum. Então o jejum prepara a gente para não obedecer o diabo. Ele quebra a nossa carne no meio e a gente fica mais sensível para ouvir as coisas de Deus. E aí o jejum vai nos dando uma posição moral definida diante de Deus. Então José tinha uma posição definida. Agora, o que aconteceu com José? Nós queremos conquistar bastante coisa. Você pode perceber que isso acontece com a gente. Eu queria conquistar isso, eu queria conquistar aquilo, mas nós não conquistamos nem a gente por dentro ainda, nem obedecemos a Deus. Nós queríamos conquistar um monte de coisa. Como é que nós vamos se conquistar? Jejum e oração. O José se conquistou primeiro, depois ele foi lá para o palácio, foi ser governador do Egito, mas ele se conquistou primeiro. Nós temos que se conquistar primeiro. Estar na posição para Deus nos honrar, para Deus nos abençoar. Então a gente não se conquista, a gente vive de qualquer jeito no mundo espiritual, depois a gente quer ter coisas, não vai acontecer. Essas coisas não acontecem, a gente não se conquistar. Primeiro, uma das maneiras de se conquistar é quebrando a carne, é no jejum e na oração. Ele tinha que tomar uma decisão aqui, era a primeira viagem missionária da igreja, não sabia o que fazer, vamos jejuar e orar. Aí jejuando e orando alguns dias, Deus veio, o Espírito Santo veio e falou assim, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito. No jejum a gente ouve a voz do Espírito. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então se nós queremos ouvir a voz do Espírito, nós temos que jejuar e orar. Senão nós vamos continuar ouvindo a voz do vídeo, que é mais fácil. Não precisa ler Bíblia, não precisa jejuar, não precisa ler, é só pôr lá no vídeo e ficar assistindo. Não precisa sacrifício nenhum. Então aqui eles estão jejuando, a cabeça está doendo, está difícil, ele sente tontura.
Eles sentem tudo que você imaginar, eles sentem. Mas eles estão lá, quem jejua e ora, ouve a voz do Espírito Santo. Precisa de uma direção aqui, mas a direção é séria. Mas o Espírito Santo vai dar uma direção na coisa séria. Porque nós vamos estar de jejum e de oração. Então, o José venceu primeiro assim mesmo. Deita comigo. Não, a senhora é a mulher mais bonita aqui do Egito. E tem outra coisa, a senhora é rica. Né? Mas jamais eu vou pecar contra Deus. Se conquistou primeiro. As bênçãos de Deus acontecem quando a gente se conquista primeiro. Santificai-vos hoje, você. Faz a sua parte. Santifique, amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Nós temos que fazer a nossa parte. A questão é que a gente está vivendo dias que ninguém quer fazer mais a parte dele. Nós se consolamos com vídeos. Nós se confortamos com vídeos. E não vamos sair dessa situação. Não sai, vamos ficar lá. Só recebendo informação. Por quê? Porque nós temos que se conquistar através de jejum e de oração. Quebrar a nossa carne para a gente poder ouvir Deus de verdade. Né? Para a gente poder ouvir Deus de verdade. E 1 Samuel capítulo 12, nós temos aqui uma coisa interessante. 1 Samuel capítulo 12, ele fala que Samuel... Qual que é o título do seu? Palavra de despedida de Samuel. Tá, a palavra de despedida de Samuel. O meu é Samuel resigna o seu cargo. Samuel chega diante do povo, chama todo Israel. Lembrando, não tem um programinha. Deus não fez um programinha para a gente andar tudo retinho e certinho, não. Essas coisas nós temos que conquistar. Samuel chega lá para o povo e diz assim: eu já estou velho e eu não posso exercer mais esse ministério aqui. Então hoje eu estou deixando esse ministério. Mas o gostoso, o maravilhoso é como ele deixa o seu ministério, como ele entrega o seu ministério. E ele fala aqui, ó. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou velho, não posso ir mais para a guerra, não tenho mais força para ir para a guerra. Ele está entregando o seu ministério civil, o ministério da guerra. Ele continua como sacerdote e juiz, porque depois você vai ver quando ele vai reprova Deus, reprova Saul, é Samuel que está lá encabeçando. Então, agora pois tendes um rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cãs, meus filhos estão convosco, e o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei um boi. Então ele chega lá: eu quero que vocês testemunhem, estou entregando meu ministério, se algum dia eu peguei um boi de vocês. Sabe o que ele está fazendo? Abrindo a sua vida para o exército, para o povo, né, para um público, e perguntando: eu vou entregar meu cargo hoje, mas eu queria saber se eu peguei algum boi de vocês. Que coisa tremenda que a nossa vida termine assim, sem a gente dever nada para ninguém. E eu estou falando dever, não estou falando dever que você fez um compromisso, está passando uma dificuldade. Eu estou dizendo dever em questão de caráter. Tem gente que compra e não paga. Eu estou falando questão de caráter. Não é questão que você teve um problema e você está arcando com seus compromissos. Estou falando questão de caráter, né? Então, eu vou me despedir de vocês e eu queria dizer para vocês, perguntar se eu peguei algum dia, né, um boi de vocês, de quem tomei um jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem oprimiste, nem tomaste alguma coisa das mãos de ninguém. Ele disse: o Senhor é testemunha contra vós outros e o seu ungido, e hoje testemunha de que nada tendes achado em minha mão. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Que maneira poderosa de entregar o ministério dele.
Que a gente viva isso. Eu vejo que essa aqui é uma palavra de misericórdia, uma palavra de amor, não é de cobrança. E sabe que é essa palavra aqui? Eu nunca peguei um boi de vocês, nunca peguei um jumento de vocês, nunca acertei suborno de ninguém, fechei meus olhos para nada, não oprimi ninguém. Se tiver alguém levanta a mão, ninguém levanta a mão falando, Deus é testemunha mesmo, você nunca fez isso. Agora, qual é a palavra aqui? Primeiro nós temos que se posicionar na posição moral diante de Deus, para que as coisas aconteçam. Segundo, que ele abre a vida para ele, para o público, e é uma palavra de Deus dizendo assim para nós, dá para a gente fazer igual, dá para a gente melhorar, vamos melhorar nossa vida espiritual. Você viu como ele terminou? Não devo nada para ninguém, não peguei jumento de ninguém, não peguei dinheiro de ninguém, não subornei ninguém, não oprimi ninguém. E é uma palavra dizendo assim, Deus falando para você assim, ó, nós temos mais uma chance. Deus está dando para nós mais uma chance de melhorar, de ser melhor. Vamos fazer as coisas mais corretamente, vamos fazer as coisas sem mentira, vamos fazer as coisas corretamente para a gente terminar a nossa vida assim. Ah, mas eu me envolvi em tanto. Não interessa, não é isso que Deus está falando, não. Deus está mostrando a palavra aqui para nós, trazendo a luz da palavra que dá para a gente melhorar, dá para a gente terminar igual ele. Não roubei nada de ninguém, não peguei jumento de ninguém, não oprimi ninguém. Dá para a gente terminar a nossa vida assim, vamos acertar a nossa vida. Aqui, Deus está falando para nós em detalhes, tem detalhezinhos da nossa vida que às vezes está fora do lugar e nós podemos acertar isso. É uma palavra de conserto, para a gente consertar os detalhes. Não é que a nossa vida está toda errada. Mas às vezes tem uns detalhezinhos lá que nós precisamos consertar. Então ele abre a vida para o público, falando, não peguei nada de você, não devo nada para vocês. Entregou o cargo dele de uma forma maravilhosa. Entregou a vida, o cargo dele de uma forma maravilhosa. E eu estava lendo essa palavra aqui, Deus falou para mim, fala para o meu povo que é uma palavra de amor, dá tempo para a gente fazer as coisas certas. Os detalhes, vamos se arrepender dos detalhes. Deus está falando em detalhes hoje da vida. Vamos acertar os detalhes. Para as coisas dar certo, para a gente ter um final feliz, para as coisas terminar bem. Vamos acertar só os detalhes. Deus está falando aqui só dos detalhes. Não está falando que você está tudo errado, que tem um programa que você recebeu, que você deveria ter feito tudo certo, não consegue fazer. Não é isso, não. Consegue sim, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, eu quero fazer as coisas certas. Eu li aqui na palavra, que bênção que Samuel, a vida dele realmente era um livro aberto, as pessoas olhavam, era um livro aberto, a vida de Samuel. Que bênção, que eu quero terminar minha vida assim também, Senhor, eu não quero pegar nada de ninguém, eu não quero, fazer mal para ninguém, eu quero terminar minha vida assim, que bênção. E Deus está falando para nós hoje em detalhes, acertar os detalhes. E uma das coisas que não adianta na igreja, aqui no livro de Lucas, capítulo 6, 12. Lucas 6, 12. A escolha dos 12 apóstolos e seus nomes. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12 dentre eles, as quais deu também o nome de apóstolos. Chamou os 12, foi para o monte e falou assim para eles assim, vocês são apóstolos. Quem deu o nome de apóstolo? Para eles? Jesus, vocês são, foi Jesus que deu. Jesus deu, ele é. Vocês são apóstolos. Vocês são meus apóstolos. Ó, tinha 500, aí cada um foi para um lado, depois sobrou 70, sobrou 120, depois espalhou, depois sobrou 70, e agora eu chamei vocês, 12 aqui, vocês são os meus apóstolos. Eu vou ungir vocês, vou consagrar vocês. Quando Deus consagra alguém, Deus derramou óleo sobre a cabeça de Davi, né? Quando derramou aquele óleo trouxe todas as ferramentas que Davi precisava. Espiritual, emocional. Por isso que ele matou o gigante. Não foi ele que matou, a unção que estava sobre ele veio com todas as ferramentas que Deus precisava para ele vencer o gigante. Era a unção que estava nele que venceu o gigante. Vocês são os meus apóstolos, enviados. Que bênção, hein? Puxa vida, hein, Jesus? Nós estamos orgulhosos aqui do Senhor, hein?
O Senhor chamou a gente de apóstolo. Se o Senhor chamou, está chamado. Não foi o Floresvaldo que falou que eu sou apóstolo. Foi Jesus que falou. Que bênção, hein, Jesus? Nós nunca imaginamos que o Senhor ia chamar a gente de apóstolo. Vocês são os meus apóstolos. 14. As quais também deu o nome de apóstolo Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, filho de Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariote, o que se tornou traidor, aquele que traiu Jesus. Era apóstolo, tinha unção, tinha nome, nomenclatura. Olha, o grande apóstolo. Mas foi o homem que traiu Jesus. Por quê? Não venceu a si mesmo. Gostava de uma moeda, né? Gostava de uma moeda. Como hoje, né? Tem gente em altar que só gosta de moeda, é muita moeda. Pede moeda de dia, de noite, de tarde. Você liga o rádio, é moeda. Aí se 9 é moeda, 10 é moeda. Meio-dia não tem, na hora do almoço é moeda também. Aí 3 horas é moeda, aí inventa um jeito de arrancar a moeda do povo. E eu fico olhando assim, os pobres dessa igreja, onde vive? Que é tanta moeda, é dinheiro o dia todo. Onde vivem os pobres dessa igreja? Acho que eles não têm chance não, hein? Haja moeda. Então, o que acontece? Tinha nomenclatura, tinha unção, tinha chamado, o próprio Jesus chamou, sabe, da boca de Jesus, você é meu apóstolo, mas não tinha posição moral definida. Então, Deus está aqui, as coisas estão aqui, e tem uma coisa aqui no meio que eu preciso fazer, só que eu quero pular daqui para cá. É Deus, dinheiro, dinheiro, Deus, Deus, dinheiro, bênção, Deus. Só que tratar do meu caráter, ter uma posição definida com Deus, eu vou deixando isso para lá. Como é que eu vou conseguir uma posição definida? Eu vou orar por mim, vou jejuar, para que eu tenha uma posição definida diante de Deus, em nome de Jesus. Que eu não tenha só o nome de pastor, só o nome de apóstolo, essas nomenclaturas aí, era melhor que ele não tivesse. Não adianta ter nome se não tiver uma posição moral diante de Deus. Chegar o dia lá, gente, eu fiz as coisas devagar, tá? Não pedi muito dinheiro na igreja, mas eu não aceitei suborno de ninguém, não peguei boi de ninguém, não peguei jumento de ninguém. Era melhor a gente ter uma vida mais simples do que essa correria para ficar rico. E tem gente que está ficando rico e não sabe nem de onde é a fonte. De onde está saindo o dinheiro. Agora é riqueza. Então, nós precisamos ter uma posição definida diante de Deus. Eu não sei qual é a posição que você tem que se definir. A do José era aquela. A do Judas é essa aqui, é dinheiro. Tem crente que mente por causa do dinheiro. Tem crente que rouba dinheiro, rouba a carteira dos outros. Então, o que acontece? Nós precisamos ter uma posição definida diante de Deus. Nós não temos alguns problemas na vida. Por exemplo, Jesus foi para o monte, lá no Getsemane. Jesus foi para o monte e levou 3 discípulos. Quem foi? Pedro, Tiago e João. Ô Pedro, Tiago e João, vamos lá no monte comigo? Aí o Pedro e Tiago falou, vamos lá no monte com Jesus. Hein? Ele já multiplicou pães. Tinha uma pessoa lá que não tinha olho. Jesus chegou lá, deu olho para ela. Tinha outro que não tinha perna, Jesus deu perna para ela. Tinha 2 que morreram lá, Jesus fez um milagre de ressurreição. Foi lá na casa do Lázaro, a irmã mandou chamar e falou, não vou agora não, vou outro dia. O senhor não vem agora não vou agora porque agora vocês só estão orando, ele só está doente. Eu vou quando ele acabar tudo, quando zerar tudo, quando ele morrer eu vou, porque eu vou para fazer o milagre. Tem hora que você ora, Deus não vem, você está só doente. Mas quando você precisar do milagre, ele vai chegar. Pode esperar. Aleluia. Pode esperar quando chegar na hora do milagre. Não tem mais jeito. Milagre é quando não tem mais jeito. Jesus vem e faz um milagre. Pode esperar que ele vem. Então vamos lá no monte, lá leva Pedro, Tiago e João, né? Vamos lá. E o que será que ele vai mostrar para nós agora, hein? Nós já vimos tanta coisa, 2 peixinhos, um monte de pão, 5.000 homens, nós já vimos dar perna para os outros, o outro nem andava, o outro não tinha olho, Jesus deu olho. O que será que ele vai fazer? Aí ele foi lá, fica aqui, ó. Eu vou ali orar, eu já volto. Ele ia orar e falava assim, Senhor, eu estou triste até a morte. Senhor, eu estou muito triste.
Eu tô sofrendo. Aí ele voltava aqui, os discípulos dormindo. Ele foi de novo a segunda vez, Senhor, passa de mim esse cálice. Se o Senhor puder, minha tristeza é muito grande. Eu estou em depressão. Eu estou com tristeza de alma. Aí ele voltou a segunda vez, o discípulo dormindo de novo. Ele foi a terceira vez orar. Sabe o que ele queria mostrar para eles? Que crente também fica doente, crente fica triste, crente enfrenta depressão também. Não é vergonhoso isso. Não é vergonhoso mostrar o que nós estamos passando. Não tem vergonha nenhuma nisso, não. Jesus chamou eles pensou que era milagre. Falou, vocês vão ver agora como que é a vida de líder. É triste, ó. A vida de quem serve a Deus, às vezes, é isso aqui mesmo. Essa depressão, essa tristeza até a morte. Essa humilhação. Então, o problema do evangelho não é mostrar o que a gente está passando. O próprio Jesus chamou e falou, vou levar vocês três e vocês vão ver como que é a vida real, como que é. Você pensa que é só multiplicar pão, dar perna para outro, né? E o olho para outro. Não, a gente sofre também. Tem dia que o negócio é feio. Tem fase na vida que é feio. A gente fica muito triste em algumas fases da vida. A nossa alma fica doendo, fica sangrando em algumas fases da vida. Eu queria que vocês conhecessem a parte do evangelho também, senão você é aqueles crentes bobão. Não fico doente, tudo é do diabo, tudo é de Satanás, né? Eu não posso enfrentar nada, agora comigo só tem que acontecer coisa positiva, a gente fica esses crentes bobo. Não, vou levar vocês pra você ver como é que é o negócio. Tem hora que o negócio, a gente fica triste mesmo, triste de alma. E ele estava lá no monte orando, buscando a Deus. Então não é vergonhoso isso. Nós temos que adquirir uma posição espiritual diante de Deus. Não é nome, não se preocupe com nome. Não se preocupe com nome de pastor, de apóstolo, de bispo. Isso tem hora que não vale nada. Tem hora que isso não tem valor nenhum, tem valor só para efeito de documento. Mas tem hora que isso não é o mais valoroso. O mais valoroso é nosso posicionamento diante de Deus. Vamos se posicionar que as outras coisas Deus vai fazer, não se preocupe. Nós vamos ver uma mudança radical, mas se a gente for radical com a carne também. Não tem medo de matar a carne com jejum, não morre não. Dá tontura, dá dor de cabeça, dá uns arrepios, né? Acontece tanta coisa no mundo espiritual, mas não tem medo de matar a sua carne não para ouvir a Deus. Se for para ouvir a Deus, compensa. Se for para ouvir mais a voz do Espírito Santo, se for para ter uma direção clara, das coisas compensa. Então não vamos ficar com medo de derrubar a nossa carne, matar a nossa carne, não. Né? Vamos ter coragem, porque aí nós vamos ouvir o Senhor. Samuel escolhido, eu não vou ler não, que eu vou terminar aqui. Samuel escolhido, ungido, Saul, traz o Saul aqui, nós vamos ungir o Saul, vai ser o rei de Israel, né? Vai ser o próximo rei, vai ser o rei de Israel, Saul, traz ele aqui, nós vamos ungir. Aí trouxeram o Saul, ungiram o Saul. A unção. Mas a partir daquela unção, o homem só fazia coisa errada. Porque não tinha um posicionamento espiritual. Vamos começar hoje um posicionamento espiritual? Amém. E esse posicionamento espiritual é só isso, ó. Ah, você tem na sua casa, você vai começar aqui, ó. O posicionamento espiritual que Deus está pedindo para você hoje. Eu estou aqui em casa aqui. Como é que eu tenho que fazer tanta coisa? Não confunde o que é fácil. Não confunde o que é simples. É tanta coisa, né? Para mim ter um posicionamento espiritual. O que eu preciso, né? Não, você passou o pano de entrada da sua casa está torto, tá assim. Aí você vai lá, posicionamento espiritual. Vamos colocar assim, ó. Faz coisa pequena, depois nós vamos conseguindo fazer coisas grandes. Ah, eu passei aqui, tem uma agulha em cima do sofá, não deixa lá não. Vamos pegar aqui, eu vou fazer um treinamento. Vou pegar essa agulha aqui e eu vou colocar aqui no lugar certo. Isso é posicionamento espiritual, vai nos dar posicionamento espiritual. Deus é bom, está facilitando as coisas para mim e para você. Deus está nos dando uma nova chance de recomeçar tudo de novo. E Deus não está colocando peso em cima de você, não. Não é uma palavra de peso, é uma palavra de amor, para a gente entregar a nossa vida assim, ó. Nunca peguei nada de ninguém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Exaltado seja Deus. Não fiz mal para ninguém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos começar de novo. Mas começa bem devagarzinho mesmo. Vai pegando as coisas que tá fora do lugar. Coisa pequenininha. Essa sacolinha aqui tá jogada aqui no sofá. Então eu vou guardar no lugar da sacolinha.
E aí, a partir daí, nós vamos começar a fazer coisas maiores. Vou tirar um tempinho aqui, 5 minutos de oração só. Não vou tirar 2 horas, não, que eu não aguento. Você não aguenta orar 2 horas, irmão? Que crente que é você? Nem eu. Nós dois. Pega isso aqui, ó. Devagarzinho. Deus está falando para você, bem devagarzinho. Você está quase parando, diminui a marcha. Mas obedece aquilo que Deus está falando com você. Aleluia. Eu quero que você corta só a pontinha da unha. Vai lá, corta só a pontinha da unha. Não precisa cortar inteira. A partir daquela importante é a obediência. Não é nomenclatura. Eu sou o rei de Israel, mas faz tudo errado. E acabou se matando, porque entrou numa confusão espiritual grande. E no fim da sua vida foi consultar uma pitonisa. Foi consultar a morte do Saul. Ele mesmo tirou a própria vida dele. Tanta guerra espiritual que ele inventou. Tanta coisa de Deus fácil que ele complicou. Não complica as coisas, não. Faz o fácil, que Deus vai fazer o difícil. Amém? Faz o que você pode fazer. Toma uma posição espiritual. Eu não sei qual é a área da sua vida. Do José era aquela. Não vou deitar com a senhora. Eu não sei qual é a sua área espiritual que você precisa tomar uma posição moral, espiritual, que ela só vem através de um jejum e de oração. Ela não vai vir, eu vou garantir para você, ela não vai vir através de vídeo, não. Vídeo nós vamos reportar coisa dos outros. Mas se você quiser ouvir Deus falar com você diretamente, é jejum e oração. É matando a carne que Deus fala. Quando a gente mata a carne, fica mais próximo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar aqui.